Salve María. Prezados todos, desejo con esta breve mensagem iluminar a complexa situação gerada pela opinião pessoal do Santo Padre Francisco e divulgada pela grande mídia respeito às uniões civis. Esta mensagem é dirigida de maneira especial aos membros das Vozes do Verbo no Brasil e da Ordem Terceira do Verbo Encarnado. Como membros do Instituto do Verbo Encarnado, acredito que os seguintes pontos devem ser claros para todos nós. Primeiro, é fundamental, como o nosso direito próprio, as constituições do Instituto nos diz, queremos estar sempre sub petro, em obediência a Pedro, o apóstolo que recebeu a missão divina para confirmar seus irmãos na fé. Ubi Petrus ibi ecclesia. Onde está Pedro, ali está a igreja. Por isso nós afirmamos que não podemos estar na igreja de Cristo se não permanecemos unidos intimamente à rocha que é Pedro e seus sucessores. No Papa Francisco, portanto, nós amamos e veneramos o vigário de Cristo e a ele professamos filial obediência e amor. Esse ponto primeiro é fundamental. Mesmo com toda a grande campanha feita pela mídia, nós professamos um amor sincero ao Papa Bento XVI, Papa São João Paulo II, Papa São Paulo VI, todos os papas. E agora ao Papa Francisco. Nele nós reconhecemos o nosso doce Cristo na terra, como nos diz Santa Catarina. Segundo ponto. Temos que distinguir, com mente e coração católico, o que um Papa expressa como uma simples opinião pessoal do que é dado como um ato de magisterium oficial da Igreja. Magistério significa ensino oficial da Igreja. Isso é muito importante, porque nem tudo que um Papa diz ou escreve, e muito menos o que ele faz, deve ser entendido sempre como um ensinamento oficial ou magistério da Igreja. Para dar um exemplo disso, nós podemos trazer aqui o exemplo do livro de Papa Bento XVI, Jesus de Nazaré. No prólogo desse livro, o Papa Bento XVI escrevia, cito textualmente, para iluminar esse ponto segundo, que não todo o que um Papa escreve é sempre magistério. Não é assim. Bom, aqui as palavras do Papa Bento XVI no prólogo de Jesus de Nazaré. Não preciso certamente dizer que este livro não é, de modo algum, um ato de magistério, mas unicamente expressão da minha procura pessoal do rosto do Senhor. Por isso, cada um está livre para me contradizer. Peço apenas aos leitores um adiantamento de simpatia, sem o qual não há nenhuma compreensão. Bem, essas são as palavras do Papa Bento XVI. Ele diz que não preciso certamente dizer que não é, de modo algum, um ato de magistério. Mesmo que ele, como Papa, no momento que ele era Papa, escreveu esse livro. Não foi um ato de magistério. E por isso mesmo, como é uma opinião pessoal de um teólogo, nesse caso aqui, ele pode ser contradizido, como de fato ele diz. Cada um está livre para me contradizer. São opiniões. Portanto,
A respeito das palavras do Papa Francisco naquela entrevista sobre as uniões civis, nós temos que afirmar que não se trata do ensinamento da Igreja. Ou seja, que a opinião do Papa Francisco nessa entrevista não foi um ato de magistério eclesiástico, como a Emídia quis mostrar. É uma opinião pessoal do Papa, uma vez que uma entrevista não tem o caráter do ensinamento oficial da Igreja. Afirmar que a Igreja mudou seu ensino, como a mídia afirma com base na opinião pessoal de um Papa, é uma coisa falsa. A opinião pessoal de um Papa é apenas isso, uma opinião pessoal, que pode ser contradecida. Um exemplo, só para ilustrar essa verdade, que muitas vezes uma opinião mesmo de um Papa pode ser até contestada quando são opiniões pessoais, não quando são atos de magistério eclesiástico, com o caráter oficial que um acto de magistério tem. Tem vários passos para ser um ato de magistério. Bom, um exemplo de como um ato de magistério, uma opinião pessoal pode ser contestada é aqui, com essas palavras da entrevista do Papa Francisco sobre as uniões civis. Nós temos alguns bispos que estão já falando para seus fiéis que essas palavras não são as palavras do magistério eclesiástico. Bem, vou citar aqui as palavras do bispo de Providência, nos Estados Unidos, Dom Thomas Tobin, que colocou a seguinte declaração no site oficial da Diocese, a Diocese de Providência. Vou ler em inglês, porque é muito breve, e depois a tradução no português. A statement of Bishop Thomas Tobin on the comments of Pope Francis regarding civil unions. The Holy Father's apparent support for the recognition of civil unions for same-sex couples needs to be clarified. The Pope's statement clearly contradicts what has been the long-standing teaching of the Church about same-sex unions. The Church cannot support the acceptance of objectively immoral relationships. Individuals with same-sex attraction are beloved children of God and must have their personal human rights and civil rights recognized and protected by law. However, the legalization of their civil unions, which seek to simulate holy matrimony, is not admissible. Bem, agora em português. Declaração do bispo Thomas Tobin sobre os comentários do Papa Francisco a respeito das uniões civis. O aparente apoio do Santo Padre ao reconhecimento das uniões civis para casais do mesmo sexo precisa ser esclarecido. A declaração do Papa contradiz claramente o que tem sido o antigo ensino da Igreja sobre as uniões do mesmo sexo. A Igreja não pode apoiar a aceitação de relacionamentos objetivamente imorais. Indivíduos com atração pelo mesmo sexo são filhos amados de Deus e devem ter seus direitos humanos, pessoais e civis reconhecidos e protegidos por lei. Porém, a legalização de suas uniões civis, que buscam simular o sagrado matrimônio, não é admissível. Bom, então, isso aqui é um exemplo. Uma opinião pessoal do Papa Francisco é uma declaração de um bispo tentando de esclarecer para seus fiéis essas palavras. Bem, para terminar aqui com essa mensagem, eu quisera aqui lembrar qual é o magistério da Igreja, qual é o ensinamento da Igreja sobre esse tema.
o tema das uniões civis dos homossexuais. O magistério oficial da Igreja nos tem oferecido um documento estupendo especificamente sobre esse tema. É um documento da Congregação para a Doutrina da Fé, do ano 2003, e que foi aprovado especificamente pelo Santo Padre São João Paulo II. É um ato oficial de magistério. O título do documento é Considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais. O documento tem uma introdução e, depois dessa introdução, tem 4 partes. Eu aconselho fortemente a vocês de ler todo o documento todo, porque é um documento específico sobre essa situação que a mídia está apresentando como a doutrina oficial da Igreja, tomando como base essa opinião pessoal do Papa. Bem, qual é o ensino oficial da Igreja? Esse que está aqui. Bom, na introdução, é interessante, eu só faço um comentário breve sobre o documento. O documento de introdução nos diz que foram muitas coisas apresentadas ao Santo Padre João Paulo II sobre essa situação particular relativas à homossexualidade e que são preocupantes, nos diz o documento. É a palavra que utiliza na introdução. A preocupação é todavía maior, nos diz, nos países que já consideram ou se propõem conceder reconhecimento legal às uniões homossexuais, alargando, em certos casos, mesmo a habilitação para adotar filhos. As presentes considerações não contêm elementos doutrinais novos. Essa é uma parte importante. O que o documento vai apresentar, nos está dizendo já na introdução, não são coisas novas. Não contém elementos doutrinais novos, nos diz o documento. Entendem apenas recordar os pontos essenciais sobre o referido problema e fornecer algumas argumentações de caráter racional que possam ajudar os bispos a formular intervenções mais específicas, de acordo com as situações particulares das diferentes regiões do mundo. Intervenções destinadas a proteger e promover a dignidade do matrimônio, fundamento da família, e a solidez da sociedade, de que essa instituição é parte constitutiva. Então, o documento foi dado como instrução aos bispos para defender a família, e nós vamos a ver, para opor-se a esses projetos de lei que querem dar uma legalização ou equiparar a união civil homossexual, matrimônio, ou só reconhecer uma união homossexual, não? Reconhecer por lei essa união. Então, o documento é uma beleza, não? De documento. Bem, nos diz também o documento que, tratando-se de uma matéria que diz respeito à lei natural, as seguintes argumentações são propostas não só aos crentes, mas a todos os que estão empenhados na promoção e defesa do bem comum da sociedade. Portanto, não está falando, não vai falar só das considerações a partir da fé, mas a partir da lei natural. E por isso que são aplicáveis não só na sociedade daqueles que têm fé, mas para todos, porque estão basados na lei natural. Bem, tem 4 partes o documento, a introdução em 3 partes mais. Na segunda parte, vai falar sobre as atitudes perante o problema das uniões homossexuais. A primeira coisa aqui, o que é mais forte e interessante, eu vou ler aqui uma parte, é a tolerância. Quando se fala de tolerância, não? Tolerância,
das uniões civis homossexuais, uma tolerância. Então, nos diz o documento, é imperativo da consciência moral dar em todas as ocasiões testemunho da verdade moral integral, contra a qual se opõem tanto a aprovação das relações homossexuais como a injusta discriminação para com as pessoas homossexuais. Então, nós temos que dar, nos diz o documento, a Igreja, um testemunho da verdade moral integral. Integral. E, portanto, isso aplica, sim, para o reconhecimento das uniões homossexuais, no sentido que a gente não pode reconhecer isso, mas ao mesmo tempo também aplica para que as pessoas homossexuais não sejam discriminadas injustamente. Uma injusta discriminação. Bom, são úteis, nos diz o documento da Igreja, portanto, intervenções discretas e prudentes, cujo conteúdo poderia ser, por exemplo, o seguinte: desmascarar o uso instrumental ou ideológico que se possa fazer de dita tolerância, afirmar com clareza o caráter imoral desse tipo de união. Nós temos, interessante, não? Nós temos que afirmar, nos diz o documento, nos diz a Igreja, com clareza o caráter imoral desse tipo de união. Então, em nome de uma falsa tolerância, a gente não pode, como católico, como cristão, falar, sim, da tolerância e reconhecer legalmente essas coisas. A Igreja, a posição da Igreja é essa aqui. Afirmar com clareza o caráter imoral desse tipo de união. Advertir o Estado para a necessidade de conter o fenômeno dentro de limites que não ponham em perigo o tecido da moral pública e que, sobretudo, não exponham as jovens gerações a uma visão errada da sexualidade e do matrimônio, que os privaria das defesas necessárias e, ao mesmo tempo, contribuiria para difundir o próprio fenômeno. Aqueles que, em nome dessa tolerância, entendessem chegar à legitimação de específicos direitos para as pessoas homossexuais conviventes, há que lembrar que a tolerância do mal é muito diferente da aprovação ou legalização do mal. Então, é bem claro, para aqueles que querem dar um reconhecimento civil, como diz aqui, a legitimação de específicos direitos para as pessoas homossexuais conviventes, há que lembrar que a tolerância do mal é muito diferente da aprovação ou legalização do mal. Nós não podemos, em nenhum caso, legalizar uma coisa que é imoral. Os católicos, e não só os católicos, também qualquer pessoa interessada no bem comum da sociedade, porque estamos falando de uma coisa que é de lei natural. Então, não podemos aceitar uma legalização de uma coisa que está mal. É muito claro o ensino da Igreja. Bem, na terceira parte, que é a mais longa, verdade, são as argumentações racionais, portanto, não coisas de fé, senão coisas racionais, contra o reconhecimento legal das uniões homossexuais. Não se fala aqui de coisas só para os católicos. É uma parte muito boa. Eu peço aos senhores e às senhoras que me estão escutando de ler o documento. Aqui as argumentações são de 4 tipos. Argumentações de ordem relativa à recta razão, argumentações de ordem biológica e antropológica, argumentações de ordem social e argumentações de ordem jurídico. Por motivos de tempo, eu não entro aqui especificamente, mas a conclusão é sempre a mesma. A gente, católico ou não católico, esse aqui é o ensino oficial da Igreja. Lembro, senhores, que foi dado para orientar os bispos sobre esse tema, não?
Bom, católicos não podem apoiar uma legalização de uma coisa imoral, como é reconhecer direitos a uma união homossexual. Assim, é muito claro. Bem, quarto e último, os comportamentos que os políticos católicos, agora sim, está falando de políticos católicos, quais são dos políticos católicos perante legislações favoráveis a uniões homossexuais. E aqui é muito interessante porque se bem está falando de políticos, de pessoas políticas, acho que também aqui nós podemos entender ainda mais o pensamento da igreja sobre esse tema. É a força que a igreja dá, porque aqui, em verdade, nós estamos falando sobre o bem da sociedade, do bem comum. Bem, e diz assim o documento, inicia essa parte aqui, na quarta parte, com essas palavras: se todos os fiéis são obrigados a opor-se ao reconhecimento legal das uniões homossexuais, os políticos católicos são, no de modo especial, na linha da responsabilidade que lhe é própria, na presença de projetos de lei favoráveis a uniões homossexuais, há que ter presente as seguintes indicações éticas. Então, todos os fiéis são obrigados a opor-se ao reconhecimento legal das uniões homossexuais. Não está falando aqui, bom, não, mas aí está falando só quando se está tentando fazer uma coisa como um matrimônio. Não. O reconhecimento legal. No final a gente vai ver que a igreja distingue também o reconhecimento legal de equiparação ao matrimônio. As duas coisas são coisas que não podemos aceitar, nem uma nem a outra. Bem, a conclusão do documento é aqui sim, eu termino já, é uma conclusão bem clara, é bem forte, é a seguinte: a igreja ensina que o respeito para com as pessoas homossexuais não pode levar de modo nenhum à aprovação do comportamento homossexual ou ao reconhecimento legal das uniões homossexuais. Então, é claríssimo. A igreja, estou aqui lendo textualmente a conclusão no número 11 do documento. A igreja ensina, portanto, aqui está o ensino oficial da igreja. Qual é a posição da igreja? É essa aqui. A igreja ensina que o respeito para com as pessoas homossexuais não pode levar de modo nenhum à aprovação do comportamento homossexual ou a reconhecimento legal das uniões homossexuais. A conclusão continua. O bem comum exige que as leis reconheçam, favoreçam e protejam a união matrimonial como base da família, célula primária da sociedade. Reconhecer legalmente as uniões homossexuais ou equipará-las ao matrimônio, então aí distingue a igreja, não? Reconhecer legalmente, dar um marco legal às uniões homossexuais, dar um reconhecimento legal, um direito legal às uniões homossexuais ou equipará-las ao matrimônio, significaria não só aprovar um comportamento errado, como a consequência de convertê-lo num modelo para a sociedade atual, mas também ofuscar valores fundamentais que fazem parte do patrimônio comum da humanidade. A igreja, são as últimas palavras do documento bem fortes, a igreja não pode abdicar de defender tais valores para o bem dos homens e de toda a sociedade. Essa é a nossa posição. Isso é o ensino oficial da igreja.
E nós não podemos abdicar de defender os valores fundamentais da família para o bem dos homens e de toda a sociedade. Bem, esse aqui é o ensino oficial da igreja. Por isso, queridos todos, nesse momento de confusão, nós temos que renovar, em primeiro lugar, o nosso amor a Pedro, o nosso amor ao Papa. Nós temos que obedecer o Papa, a gente tem que ficar amando o Papa. Nós temos que mesmo dar o sangue por o Papa. É amar a doutrina da igreja, amar o magistério eclesiástico de todos os tempos. Mas a gente tem que distinguir as coisas. Nós amamos o Santo Padre, nós amamos o magistério da igreja. Nós temos que rezar por o Papa, mesmo que agora a mídia está tentando de produzir escândalo entre os fiéis. Nós professamos o nosso amor à cátedra romana, ao Papa. Temos que ficar ancorados na rocha que é Pedro. E ao mesmo tempo distinguir as coisas. Distinguir as opiniões que são dadas pelo Papa Francisco ou por qualquer Papa, mesmo do passado, como os Papas futuros. Diferenciar quais são as coisas que são atos pelos quais o Papa está tentando de dar um ensino oficial à Igreja, porque está fazendo um ato oficial de magistério eclesiástico, e portanto não é coisa pessoal, de quando o Papa dá opiniões pessoais, que como já vimos no caso de Bento XVI, ele mesmo no livro tentou deixar bem claro, são opiniões que podem ser até contestadas. Não? Então, que essa situação que a mídia, esse escândalo que a mídia está tentando de produzir, falando que a igreja mudou a doutrina, que o Papa, a gente tem que ficar firme. E com uma distinção bem clara. Nós amamos o Papa, nós estamos unidos ao Papa Francisco, reconhecemos o magistério de todos os tempos. Nós amamos o magistério dos primeiros papas, amamos e veneramos o Concílio de Trento, como amamos e veneramos o Concílio Vaticano I, o Concílio Vaticano II. Amamos os papas dos primeiros tempos, como amamos e veneramos os papas, Papa São Paulo VI, Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, Papa Francisco. Nós amamos e rezamos pelo Papa, e ao mesmo tempo conhecer a doutrina oficial, o magistério da Igreja, para não ficar presos de esse escândalo que a mídia está tentando de fazer no mundo. Rezamos pelo Santo Padre de maneira especial e fico sempre à disposição de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.